Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés. Estamos entrando no quinto domingo do Quaresma e, como preparação para as missas de amanhã, gostaria de lhes oferecer a leitura do Evangelho e algumas considerações. Quem desejar poderá encontrar a passagem no Evangelho de São João, no capítulo 11. Iremos ler a leitura completa, sendo que amanhã, talvez, devido a várias razões, a leitura escolhida possa ser a leitura breve. No capítulo 11 de João, então, nós lemos assim: Havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também, para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele o concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto,
ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: "O mestre está aí e te chama." Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Maria se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando ouviu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: "Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido." Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: "Onde o colocastes?" Responderam: "Vem ver, Senhor." E Jesus chorou. Então os judeus disseram: "Vede como ele o amava." Alguns deles, porém, diziam: "Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse?" De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: "Tirai a pedra." Marta, a irmã do morto, interveio: "Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias." Jesus lhe respondeu: "Não te disse que se creres verás a glória de Deus?" Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: "Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste." Tendo dito isto, exclamou com voz forte: "Lázaro, vem para fora." O morto saiu, atado de mão e pés com os lenços mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: "Desatai-o e deixai-o caminhar." Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Como nos outros domingos de Quaresma, também neste domingo o Evangelho nos apresenta Jesus que se depara com a situação da humanidade, com experiências que o ser humano faz. E ao mesmo tempo, no contexto humano em que ele se encontra, revela a sua identidade e revela o rosto de Deus Pai. No primeiro domingo, nós vimos Jesus se deparando com uma realidade humana constante, a tentação, e ao mesmo tempo se revelando como aquele que, forte com a palavra de Deus, é capaz de vencer as tentações. No segundo domingo, nós encontramos Jesus com a necessidade que os seres humanos têm de saber quem Ele é. E no monte Ele se revelou, deixou transparecer a sua glória, e nós ouvimos do Pai dizer que Ele é o Filho muito amado e que devemos ouvi-lo. 2 domingos atrás, Jesus se deparou com a sede do ser humano, uma sede existencial, encontrando uma samaritana do coração inquieto. E Ele nos disse que Ele é a água viva, capaz de saciar a nossa sede de infinito, de eternidade. Domingo passado, Jesus se encontrou com uma situação humana da cegueira, que era interpretada pelos outros, inclusive pelos apóstolos, como fruto do pecado. Jesus cura o cego de nascença e se revela como a luz do mundo
que ilumina a vida das pessoas por dentro e por fora. Hoje, Jesus se depara com a realidade humana da morte, na morte do seu amigo Lázaro, e se revela como a ressurreição e a vida. Mas vamos com ordem. Antes de tudo, eu gostaria de chamar a atenção pelas reações humanas diante da morte, assim como nós ouvimos no Evangelho. Há aquela reação generosamente inconsciente dos apóstolos. Vamos nós também morrer com ele. Há a reação do luto de Maria, que não quer se levantar para ir ao encontro de Jesus. Maria chora. E depois, quando encontra Jesus, o questiona: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Temos a reação de Marta, um pouco dura, mas sempre assumindo a frente das coisas, que cede diante de Jesus. E num rompante de fé, ela declara: eu creio, Senhor, que Tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É interessante observar como o Evangelho de São João enriquece a figura de Marta e de Maria. São Lucas nos disse que Marta era uma mulher assoberbada pelos muitos afazeres, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo quase que extasiada as palavras do Senhor. Nesta passagem de João, nós vemos Maria em que a dor e o sofrimento devasta o seu coração. É interessante observar que a certeza da fé não elimina as fadigas, não elimina o sofrimento, a dor. Fé e lágrimas se abraçam. Fé e lágrimas andam junto. Chora Marta, chora Maria, chora Jesus. As lágrimas despertam admiração nos presentes, mas ao mesmo tempo dão visibilidade ao amor. E olhando para Jesus, nós podemos perceber como Jesus não só se depara com a realidade triste da dor e da morte, mas como ele enfrenta a morte da pessoa amiga. Jesus é um homem. Jesus não é um super-herói. Jesus não é um super-homem. E homem chora, homem se emociona, homem fica perturbado. Jesus poderia se mostrar superior à morte, mas ele é Deus e não o faz. Ele decide mergulhar na morte, decide encarar a morte, decide passar por ela. E é bonito ver o rosto de Deus que ele nos revela. Não nos revela um Deus que foge da dor. Não nos revela um Deus indiferente com o sofrimento humano. Pelo contrário, nos revela um Deus, aspas, dentro. Um Deus que entra na vida. Um Deus que entra dentro dos afetos. Um Deus que entra dentro das dores da humanidade. E é interessante observar que a casa de Marta, Maria e Lázaro em Betânia não era uma casa qualquer. Era o lugar para onde Jesus ia para descansar, ia para se refugiar quando os chefes do povo o procuravam antes que houvesse chegado a sua hora. É bonito que Deus está dentro da amizade. E esta ressurreição se dá justamente num contexto de amizade, numa atmosfera
de amizade. Aliás, como ouvimos na leitura do Evangelho, São João destaca ao longo do texto esta amizade com várias expressões. O teu amigo está doente. Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro. Jesus se emocionou, perturbou-se, chorou, e o povo que dizia: vejam como o amava. O milagre acontece dentro do pulsar dos sentimentos, das emoções. Se por um lado, então, nós podemos dizer que os sentimentos, que as emoções, que a amizade pode tornar possível o milagre, então, por outro lado, nós devemos nos interrogar também sobre a qualidade dos nossos sentimentos, a qualidade das nossas emoções, da nossa vivência sentimental e emotiva. As páginas do Evangelho que a Quaresma nos entrega, sob este ponto de vista, aparecem decisivas. Trata-se de encontro de pessoas com Jesus, pessoas cuja vida foi transformada pelo encontro de Jesus. Uma mulher samaritana confusa e os samaritanos descrentes. Um homem que vivia mergulhado nas trevas, cego de nascença. Marta, Maria, Lázaro, escavados pela dor da morte. Mas, por outro lado, nós percebemos também que há pessoas impenetráveis. Impenetráveis porque, antes de tudo, não têm emoções, não têm paixões, não têm sentimentos, são incapazes de se colocar no lugar do outro. Ousaria dizer, são indiferentes diante da dor da humanidade que clama. Diante da dor de homens e mulheres, jovens e adultos, que estão fechados em túmulos, como Lázaro, que esperam que alguém retire a pedra, retire as vendas, retire as faixas que dê vida, liberdade, possibilidade de caminhar. Parece-me então que o Evangelho, entre as outras coisas, nos peça justamente isso, que nós não sejamos impenetráveis, que nós tenhamos sentimentos diante da dor, do sofrimento dos outros, que nós nos envolvamos com as pessoas e, numa palavra, que nós sejamos misericordiosos, que nós enchamos os nossos corações de misericórdia, vendo a dor do outro. A maneira de vencer a morte é assim, não é fugindo dela, não é negando-a, mas é encarando-a, é assumindo a dor do outro, é estar junto mesmo se sentindo impotentes, mesmo sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Uma família que conseguir fazer isso, uma comunidade, uma igreja que conseguir fazer isso, estará fazendo o que Jesus prometeu. Estará sendo esta igreja que entra na vida com o amor, com a misericórdia, com a vida de Deus, que acende a esperança naquele que é a ressurreição e a vida. E a certeza de que quem nele crer não morrerá jamais. Uma boa noite. Como são belos os pés do mensageiro.